Boa noite, vampirentos e vampirentas. Esse vai ser vai ser a primeira live que a gente vai fazer de uma leitura vampiresca, nós aqui da Vampire Readings. E hoje a gente vai ler Contos de Fantasmas de Daniel Defoe. Daniel Defoe, que é mundialmente conhecido por ter escrito Robinson Crusoe, né, o Robinson Crusoe seria o original, mas que também era um autor muito prolífero e escreveu bastante coisa. Nesse Conto de Fantasmas ele escreve uma série de contos publicados no jornal da época que ele mesmo editava, contos muitas vezes hilários, mas enfim, dentro dessa aura de mistério dos fantasmas ali de 1660, começo de 1700. Então você que já acompanhava na Vampire Readings as nossas leituras vampirescas lá no nosso canal do YouTube, agora a gente vai começar a fazer aqui no TikTok e depois vai publicar lá no YouTube, caso você tenha perdido ou queira assistir de novo. Hoje a gente vai ler o conto O Espectro e o Salteador. Uma história nos conta que Hind, o famoso assaltante, o mais famoso desde Robin Hood, encontrou um espectro na estrada num sítio chamado Stangate Hole, no condado de Huntingdon, lugar onde usualmente cometia seus roubos e famoso por muito assalto de estrada desde então. O espectro apareceu na forma de um simples vendedor rural de gado, e como o diabo conhecia muito bem os lugares em que Hind se escondia e que frequentava, chegou a uma hospedaria, pôs o cavalo na cocheira e fez com que o hospedeiro carregasse a mala que trazia, que era muito pesada, até o quarto que alugara. Quando se viu no quarto, abriu a mala, retirou o dinheiro que parecia estar contido em vários pequenos embrulhos e o colocou em não mais do que 2 sacos, distribuídos de maneira a pesar igualmente nos 2 lados do cavalo e a chamar tanta atenção quanto possível. É raro que as hospedarias que abrigam ladrões não sejam frequentadas por espias, para que proporcionem aos primeiros as necessárias informações. Hind soube do dinheiro, olhou o homem, olhou o cavalo, para que os pudesse reconhecer. Apurou a direção para onde se dirigia o comerciante, esperou-o e encontrou-o em Stangate Hole, bem no fundo da garganta entre as 2 colinas, e o fez parar, dizendo-lhe que devia entregar o dinheiro. Quando Hind mencionou o dinheiro, o vendedor simulou surpresa, fingiu cair em pânico, tremeu, demonstrou bem o medo, e num tom digno de compaixão disse: "Não posso, como o senhor vê, eu não passo de um homem pobre. Na verdade, senhor, não disponho de dinheiro." Assim o diabo mostrou que podia dizer a verdade quando lhe servia. "Seu velho vagabundo", disse Hind, "você não tem dinheiro? Vamos, abra os seus alforjes e dê-me os 2 sacos, um de um lado da cela e o outro de outro. Como é que você não pode dispor de dinheiro e, contudo, seus sacos são muito pesados para ficarem os 2 de um lado só? Vamos, entregue o que tem, ou eu o farei em pedaços nesse mesmo momento." Ao dizer isso, é claro que Hind se excedeu, pois pronunciou ameaças que não podia cumprir. O pobre diabo lamentou-se, chorou e repetiu que o salteador devia estar enganado. Devia tomá-lo por outra pessoa, porque ele, de fato, não tinha dinheiro. Vamos, vamos, disse Hind. "Venha comigo." E tomou o cavalo do vendedor pelas rédeas e o conduziu para dentro da mata muito densa de ambos os lados das estradas, porque o negócio tomaria tempo e seria perigoso concluir na estrada aberta. Quando se achava no interior da mata, disse: "Vamos, senhor vendedor de gado, desmonte e dê-me os sacos nesse exato minuto." Em poucas palavras, fez o pobre homem desmontar, cortou as rédeas e as cilhas do cavalo, abriu os alforjes, onde deu com os 2 sacos. "Muito bem", disse Hind. "Aqui estão eles, e tão pesados quanto antes." Atirou-os ao chão e abriu-os com a faca. Num ele encontrou uma corda para enforcar, ou baraço, e no outro deparou com uma peça de estanho sólido na forma exata de uma forca. E o camponês que se achava atrás dele disse: "Eis o teu destino, Hind. Tome cuidado.
Se Hind ficou surpreso com o que achou nos sacos, pois não havia um só centavo do dinheiro no saco onde deu com a corda, mais surpreso ainda ficou ao ouvir o vendedor chamá-lo pelo nome, e virou-se para matá-lo, pois julgou ter sido reconhecido. Mas o sangue lhe gelou nas veias quando, virando-se, como eu disse, para matar o camarada, não deparou com mais do que um pobre cavalo. Caiu ao chão e ali permaneceu por um tempo considerável. Não lhe foi possível dizer quanto tempo, porque estava sozinho, mas deve ter sido questão de muitos minutos. Voltando a si, por fim, partiu aterrorizado ao mais alto ponto, envergonhado, pensando em tudo que aquilo significava. Indiquei que não havia dinheiro num dos sacos, mas havia uma moeda de ouro. Moeda essa que diz a história que era escocesa. Uma moeda na Escócia, intitulada de um 14, o que corresponde em inglês a 13 pence e meio penny, para pagar o carrasco. É possível supor que daí tenha derivado o dito popular até hoje em uso, de que 13 pence e meio penny é o soldo do carrasco. Então esse foi o conto O Espectro e o Salteador, presente na obra Contos de Fantasmas, de Daniel Defoe, que nessa edição, publicado pela LPM Pockets, com a tradução de Henrique de Araújo Mesquita. Se você gosta de ouvir contos, de ouvir literatura, acompanhe o canal da Vampire Readings aqui no TikTok, no Instagram, mas também no nosso YouTube, no nosso canal, onde estão todos os arquivos das entrevistas, das leituras vampirescas como essa, e também dos especiais que a gente faz sobre obras e autores consagrados. Uma boa noite a todos.